Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, o canal do Guilherme Sequeleiro. Antes de começar, deixa eu me apresentar rapidamente a você. Eu sou Guilherme Sequeleiro, cientista social, educador, estudo o tema adolescência, educação e emoções. E ajudo pais, mães, educadores a educar, compreender e educar melhor filhos, alunos, adolescentes. Então, o mundo da adolescência comigo, a gente vai falar muito aqui no canal sobre adolescência, sobre emoções. Seja muito bem-vindo. Se você gostar e quiser, já segue aí no YouTube o meu canal para receber as notificações, já curte, né, ajuda a expandir o canal, as reflexões para outros profissionais, para outras famílias que precisam, né? Às vezes você conhece um irmão que tem filho adolescente, você conhece um vizinho que tem filho adolescente, você conhece um colega de trabalho que está passando por algum problema com os filhos adolescentes, e você pode indicar, compartilhar o canal para esse pai, para essa mãe, para esse educador, para esse profissional, né, que seja entender mais desse mundo da adolescência e interagir e educar melhor e conviver melhor com adolescentes, tá bom? Bom, esse primeiro vídeo, o canal é novo, eu reformulei ele. Esse primeiro vídeo, a gente vai falar de uma coisa que nós adultos pouco damos atenção, que é a condição peculiar de desenvolvimento. Todos nós aqui estamos em desenvolvimento. Eu, você, aí na sua casa, no seu trabalho, ou se você está vendo no transporte, enfim, que seja, todos nós estamos em desenvolvimento. Se colocássemos idosos acima de 90 anos numa sala, esses idosos também estariam em desenvolvimento. Né? A gente não fica velho, a gente está sempre se desenvolvendo. Né? O que fica velho são objetos. A televisão do passado é velha, sei lá, o celular de 10 anos atrás é velho, porque o celular, a televisão não se desenvolve. Já o ser humano, ele está sempre em desenvolvimento. O senhor, a senhora, você que está me ouvindo ou que está vendo aqui no canal, você não é o mesmo do que há 5 anos atrás. Você não é o mesmo, você não é a mesma de 2019, lá um pouquinho antes da pandemia. Né? Então, assim, a gente vai se desenvolvendo. Eu posso falar por mim, né? O Guilherme de 2019 é muito diferente do Guilherme que inicia 2024. Né? Em 2019, a minha mãe ainda estava viva. Eu não tinha passado pela experiência da pandemia. Né? Minha mãe, eu tive sempre uma ligação muito forte com a minha mãe. Então, olha o que aconteceu na minha vida quando eu falo isso para ti, né? Assim, eu tenho certeza que você também passou por experiências positivas e negativas que te ajudaram a desenvolver. Né? Então, nós adultos estamos em desenvolvimento. Só que a criança e o adolescente, seja o teu filho, a tua filha, seja o teu educando, a tua educanda, se caso é um educador, uma educadora, um profissional que trabalha com crianças e adolescentes, eles têm uma peculiaridade. O que é peculiar? Um diferencial. Por isso que a gente fala que o adolescente ele está em condição peculiar de desenvolvimento. Porque todos nós estamos em desenvolvimento. Mas o adolescente, a adolescente, tem um diferencial. E qual que é esse diferencial? É um desenvolvimento muito mais acelerado do que o adulto. Enquanto o adulto se desenvolve, só brincando aqui com o dedo, né? Ele desenvolve de forma lenta, tranquila, dependendo das suas experiências e dependendo do seu projeto de vida. A criança e o adolescente não paga para entrar em crise, né? Eu brinco dizendo que o adolescente é a própria crise. Não é à toa que muitos adultos falam da aborrecência. Ou seja, é um desenvolvimento muito mais acelerado, de altos e baixos, e isso às vezes deixa o pai maluco, a mãe maluca. Infelizmente, isso gera muito atrito
dentro da família, dentro da escola, dentro do local onde o adolescente ele faz curso, e aí o adulto ele não sabe lidar. Então, é por isso que a gente começa esse vídeo nesse canal para falar a base. A base é você, como pai, como mãe, como profissional, entender que há uma diferenciação no desenvolvimento do teu filho e da tua filha. Não dá para comparar. Talvez você esqueceu da sua adolescência. E isso é um tema para um outro capítulo de um outro vídeo que a gente vai fazer aqui no canal. Mas o que eu quero que você compreenda e entenda é que o desenvolvimento é acelerado. E aí, anota aí que é importante você compreender uma coisa. Quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimentos, com S no plural, aí tem um S no final. Porque a gente não está falando só de um desenvolvimento. A gente está falando de 3 tipos de desenvolvimento. O primeiro deles é o desenvolvimento físico. Então, a criança e o adolescente têm um diferencial do adulto, porque tanto a criança quanto o adolescente vai ter um desenvolvimento muito mais rápido, vai ter um desenvolvimento físico, um crescimento mesmo muito maior do que o adulto. Ou seja, né, o adulto chega a um determinado momento, isso não é novidade para o senhor e para a senhora que está me ouvindo, né, que automaticamente a gente não cresce mais. O que a gente ganha é massa magra, massa gorda, devido ao que a gente come. Mas crescer mais 2, 3 centímetros, isso não vai acontecer. Ah, eu tenho 32 anos e vou crescer mais 3 centímetros. Não vai crescer mais. Já a criança, adolescente, não precisa nem dizer, né? Você pisca, já estão diferentes. Você pisca, já estão mudados. Não que a gente também não se desenvolva fisicamente, mas em forma de crescimento, a gente está falando que é muito mais acelerado, tanto na criança quanto no adolescente. Por isso mesmo que a criança, por exemplo, ela não para de se mexer. Né? Às vezes o pai e a mãe ficam malucos, ela fala, meu Deus, ele não para quieto, meu Deus, esse meu filho, essa minha filha mexe em tudo, nossa senhora, ele cansa a minha beleza, ele cansa os avós, ela cansa todo mundo aqui em casa, ela não para, e ela não vai parar mesmo, porque a criança, ela tem muita necessidade de se mexer, porque o corpo físico está se desenvolvendo. Já no adolescente, também a gente vai ver isso. Não é à toa que tem muitos adolescentes que vão para o esporte, muitos adolescentes vão para a dança, street dance é um exemplo disso, balé clássico. Muitos adolescentes vão fazer teatro, o teatro mexe corpo. Né? Muitos adolescentes gostam de dançar, porque na dança você mexe corpo. Né, andar de skate, ou seja, né, você vai numa pista de skate, você não vai ver homens e mulheres de cabelos grisalhos andando de skate. Você vai ver jovens, você vai ver adolescentes andando de skate lá na pista de skate. Então, isso é muito comum acontecer. Sobre o desenvolvimento físico, eu nem vou aprofundar, porque a gente vai falar desse desenvolvimento mais profundamente, adivinha, aqui neste canal, aqui mesmo, ou seja, em outros vídeos mais para frente, a gente vai estar falando sobre, mais especificamente, do desenvolvimento físico do adolescente. Bom, anotou o desenvolvimento físico? Então anota o segundo desenvolvimento para mim. É o desenvolvimento psicológico. Agora o negócio começa a ficar... Agora o negócio engrossa aqui. Sabe por quê, pai? Sabe por quê, mãe? Sabe por quê, profissional que trabalha com adolescentes? Porque no físico ainda a gente consegue olhar com os nossos lindos olhos. No físico, eu vejo a criança crescendo. Talvez eu não perceba, mas eu vejo com fotos ela se desenvolvendo. Eu vejo o adolescente daqui um mês diferente na escola, por exemplo, quando ele tira férias. Né? Eu vejo... Não precisa nem um mês, em 2 semanas, eu trabalho com muitos adolescentes,
Eu vejo em 2 semanas, né? Às vezes a gente fica 2 semanas sem dar curso, quando a gente volta para dar o curso para adolescente, depois de 2 semanas, ele já cresceu, eu consigo ver. Agora, o desenvolvimento psicológico, eu não consigo ver. O desenvolvimento psicológico vai depender muito de estudos, reflexões. E aí é onde o choque, a agressividade, aí é onde o problema acontece. Sabe por quê? Porque como eu não vejo a olho nu, brincando aqui, eu preciso entender. Mas como a minha vida não é entender o mundo, o cérebro de todo mundo, ainda mais do meu filho e da minha filha, né? Então, daqui a pouco, eu estou cobrando do meu filho adolescente coisas que o cérebro dele ainda não entrega para mim. É como se eu quisesse colocar 140 km por hora numa estrada, andar rápido, porque a estrada tá linda, maravilhosa, asfaltada. Nossa, é um retão maravilhoso. E eu posso pegar esse carro e acelerar. Só que a potência do carro é até, sei lá, 90 por hora. É um, sei lá, um Fusca, com todo o respeito aos amantes de carros antigos. Mas não é uma BMW, é um Fusca. Ou seja, eu cobro, às vezes, do meu filho adolescente ações, posturas, guarda essa palavra, maturidade, que talvez o meu filho adolescente ainda não entrega. Que a minha filha adolescente ainda não entrega. Às vezes eu sou muito duro, sou muito enérgico, sou muito... eu como mãe sou muito firme, mas eu não tenho a sensibilidade de entender que o cérebro ainda está em desenvolvimento. E o cérebro não acompanha a altura do adolescente. Ou seja, o desenvolvimento físico não equivale ao desenvolvimento psicológico. Às vezes, no desenvolvimento físico, tá sim, mas no desenvolvimento psicológico ainda tá assim. Às vezes o adolescente ele já é maior de altura do que o pai. A moça, se bobear, já tem o corpo igual da mãe, mas no desenvolvimento psicológico ainda não é a mesma coisa. E nível de maturidade não é a mesma coisa. É óbvio que aqui no canal, se eu fosse você, eu ficava ligado. Se eu fosse você, eu seguia o canal, eu compartilhava o canal para outros pais e outras mães já refletirem o que a gente está falando aqui, já curtiria. Mas nos próximos vídeos, a gente vai falar também do desenvolvimento psicológico do adolescente, tá bom? E por último, e não menos importante, se a gente falou do desenvolvimento físico, psicológico, e o último desenvolvimento é o desenvolvimento moral. Moral. É aqui que o pai e a mãe geralmente sofrem com o filho adolescente. É nesse desenvolvimento. No desenvolvimento moral. Porque o pai e a mãe de filhos lá da primeira infância, talvez o senhor já foi pai de crianças pequenininhas, ou ainda vamos supor que você tem um filho adolescente, mas também tem um pitichuco lá na tua casa, aí na tua casa, a gente pode falar o seguinte, há certos cuidados que você tem que ter na primeira infância. Mas na adolescência parece que a gente não tem que cuidar tanto com o corpo, com se foi no banheiro, se comeu, etc e tal. Mas no desenvolvimento moral, aqui acontece o grande erro do pai e da mãe. Porque o desenvolvimento moral não é o crescimento dos ossos ou massa muscular. O desenvolvimento moral não é as conexões do cérebro.
O desenvolvimento moral é aquilo que o teu filho adolescente vai aprender com você, aquilo que o teu filho adolescente vai aprender no videogame, no Instagram, no YouTube, no TikTok. É aquilo que o teu filho ou a tua filha adolescente vai aprender na escola, e eu não estou falando só de lição de casa, de matéria científica, mas o que ela vai aprender com os colegas ou os amigos da escola, do curso, o que ela vai aprender nas músicas, e aqui eu não vou fazer crítica à música ou gênero musical nenhum. Então, o desenvolvimento moral é aqui que gera muito conflito, porque o adolescente, no seu desenvolvimento, a gente vai falar mais em outros vídeos aqui sobre isso, o adolescente, ele vai cobrar posturas do pai e da mãe, porque o seu desenvolvimento moral está acontecendo. Posso dar um exemplo muito simples? Mentira. O pai e a mãe sempre educou o filho dizendo lá, quando ele era criança, dizendo que era feio mentir, que é proibido mentir, que mentira é coisa feia, errada. E aí, no desenvolvimento moral do adolescente, o adolescente acaba descobrindo que a mãe acaba mentindo, que o pai acaba mentindo, por exemplo, e ele cobra. Ele vai cobrar isso do pai e da mãe, e aí gera o choque. Então, o desenvolvimento moral, ele tem muito a ver, pai e mãe. Anota que isso é importante. Faça chegar isso para outras pessoas que a gente vai falar aqui agora. O desenvolvimento moral tem a ver com os exemplos, as ações que você como pai, você como mãe, você como educador, como professor, como professora, tem que ter na frente do adolescente. Porque o adolescente, devido a esse desenvolvimento moral, ele tem muito mais olhar crítico, peso 4 se bobear, do que um adulto olhando outro adulto. Porque o desenvolvimento moral está acontecendo. Pô, se todo pai, toda mãe soubesse disso e refletisse sobre isso, pensaria 2, 3, 4 vezes, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, vamos lá. Tem um pai e uma mãe que fala muito palavrão dentro de casa. E a criança fala lá, né? Ai, mãe, é feio falar palavrão, mãe. Ah, mãe, não fala palavrão. Daqui a pouco a criança desiste. A criança não fala palavrão, mas o pai e a mãe falam. Vamos dar um exemplo aqui. E aí, chega na adolescência, quando o adolescente falar um palavrão e o pai e a mãe tentar corrigir, o adolescente sabe o que ele vai fazer? Adivinha? Você sabe o que ele vai fazer, né? Ele vai jogar na cara. Ele vai falar assim, vem cá, quem és tu para falar que eu não posso falar palavrão? Quem é tu, pai e mãe, para falar que eu não posso fazer isso? Se a minha vida inteira eu escutei um monte de palavrão dentro de casa. Então, pai e mãe, responsável, e professor, educadores, eu venho da educação, dei aula por muitos anos, trabalho com adolescentes até hoje, trabalho com adultos, dando curso para adultos, dando curso para adolescentes até hoje, convivo e estou no meio de adolescentes. Vai por mim, que que você vai bem. Toma cuidado com a sua postura. Toma cuidado. Mostra que você pode ser um ídolo, além de ser um pai, uma mãe, um ídolo para o seu filho e para sua filha. E ídolo a gente não impõe. Ídolo, né? Essa imagem, ídolo vem de ídolon, do grego, significa imagem. No desenvolvimento moral, a gente quer que o pai, a gente sonha com que um pai e uma mãe
seja uma boa imagem para o filho adolescente. A criança, se bobear, não cobra, até porque ela é muito inocente. Você, como pai, como mãe, pode dar uma tapeadinha, fingir, a criança acredita. Já o adolescente não. O adolescente, ele tem um olhar clínico vezes 4. E isso também tem a ver com outras coisas que a gente vai falar aqui no canal também. Tá certo? Então, nesse primeiro vídeo, a gente falou desses 3 tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento moral. Os 3 bem equilibrados, né, principalmente o segundo e o terceiro, porque o primeiro é físico, né, o segundo e o terceiro, ajuda muito para um 4º desenvolvimento, que é o desenvolvimento social. Com quem que o meu filho vai interagir, com quem que ele vai conversar, com quem ele como é que ele vai crescer no mundo do trabalho, que é um desenvolvimento social, como é que ele vai se relacionar no namoro, como é que ele vai se relacionar com a autoestima perante outras pessoas, e aí entra o desenvolvimento social, tá? Mas o mais importante é a gente falar desses 3 desenvolvimentos. O físico, onde a gente vai entrar mais profundamente em outros vídeos, o desenvolvimento psicológico, que também a gente vai entrar nesse canal em outros momentos, e o desenvolvimento moral, que tem a ver com a tua postura como pai, como mãe, nesse sentido. E aí, gostou desse vídeo? O que você anda pensando aí na sua cabecinha? O que você conseguiu tirar de reflexões? O que você, fazendo seu diálogo interno, você consegue falar, opa, esse vídeo está me ajudando, que eu acho que eu estou acertando nisso daqui, isso daqui eu estou acertando. Mas o Guilherme, ele falou uma coisa que, poxa, talvez eu estou cobrando demais. Não, talvez eu estou cobrando certo. Tá ok, eu estou indo bem nisso. Mas talvez eu tenha que melhorar na minha postura perante o meu filho, a minha filha adolescente. Talvez a minha postura de educador, eu tenho que mudar, tenho que fazer um ajuste aqui para melhorar isso daqui. O que é? E aí? Conta para mim. Você consegue comentar? Comenta para mim aqui no canal. Bota lá que vai ajudar muito a outras pessoas também. Se você comenta, ajuda outros pais, outras mães, outros profissionais a interagir não só comigo, mas contigo também. Talvez o teu comentário pode ajudar outros pais, outras mães. E se você gostou, novamente, compartilha esse vídeo. Manda, olha, tem tantos pais, tem tantas mães que precisariam ouvir isso. Isso daqui não é um tapa na cara, por favor, não entenda isso. Isso é apenas uma reflexão desse canal que está começando agora, com muita humildade, mas que quer levar mais união, quer levar mais amor, que quer levar mais vínculo para a casa das pessoas. E aí seria muito legal se você pudesse curtir, compartilhar e seguir aqui o canal. Os nossos vídeos vão ser semanais, e aí toda semana é só chegar aqui que você vai estar vendo um vídeo novo. Um grande abraço do Guilherme Sequeleiro, espero que tenham gostado.